Então, fala turma do nono ano, tudo beleza com vocês? Bom, gente, está iniciando, né, mais uma videoaula da gente, né, mais um encontro semanal. E hoje, né, a gente sabe muito bem que hoje é história, beleza? Lembrando, né, galera, a gente está trabalhando sobre o quê? A gente está trabalhando sobre a República Velha, né, e a República Oligárquica e tudo mais. A gente chegou a falar isso, né, de Marechal Deodoro da Fonseca, a mudança, né, galera, do Brasil Império para o Brasil República, né? É assim, né? Por isso que a gente, por exemplo, comemora, né, a proclamação da República em 15 de novembro, né? Assim, galera. Então, né, mas antes disso, a gente o quê? A gente fez um exercício, né? O professor passou um exercício para casa e a gente vai fazer a correção aqui. Então, o ideal é que você possa estar corrigindo aí, beleza? Já que o professor não pode estar com esse contato físico, né, com vocês e fazer a correção no caderno, né? Então, quem errou, né, alguma coisa aí, eu vi que alguns erraram, né, algumas coisas. Então, faça a correção, beleza? É de obrigação de vocês fazerem isso aí, para um melhor aprendizado de vocês. Então, né, a primeira pergunta vem falando o quê? O que foi a proclamação da República do Brasil? Então, um movimento político, né, composto por civis e principalmente militares, que culminou, né, com a derrubada do sistema monárquico e a consequente, né, proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Estabeleceu, né, um governo nos moldes republicanos, ou seja, não era mais uma monarquia, e sim os moldes republicanos, né? Mas com militares no poder, dando início ao período conhecido como República Velha, beleza? Então a gente tem aí uma transição, né, ao fim de uma monarquia, mas ainda não era uma república onde, por exemplo, o povo foi quem escolheu, né, seus representantes e tal, foi um golpe de Estado praticamente, e promovido por militares, né, que foi o líder principal, que era o Deodoro da Fonseca, né, e que foi o primeiro presidente da República, beleza? A monarquia brasileira no século XIX vivia grande crise causada por alguns fatores, né? Comente-os, né? Ou seja, comente os principais fatores, né? Que davam o quê? Que geravam uma grande crise na monarquia brasileira, ou seja, no sistema monárquico. Então, o Brasil sentiu a crise externa, ó, fruto de transformações mundiais e sua escassa industrialização dificultou a estabilização econômica. Outro fator de acentuamento da crise foram as pesadas dívidas geradas em função da Guerra do Paraguai, que foram contraídas por empréstimos às nações europeias, principalmente à Inglaterra. Beleza? A escravidão, né? Ou seja, as pressões contra o Brasil pelo fim da escravidão ganharam mais um capítulo, né, com a lei Bill Abden, né? Ou seja, que autorizava os ingleses a aprisionar qualquer navio que traficasse escravos naquela época. Né? Essa situação, né, culminou com a Lei Áurea em 1888, que aboliu a escravidão. Assim, galera, ruralistas, né, ou seja, passaram a apoiar os republicanos, né, sendo chamados de republicanos de última hora. E os ruralistas queriam praticamente o quê? Ganhar poder, né, ou seja, ganhar nome ainda diante do presidente da República, né? Então, eles não eram porque eles estavam querendo a liberdade dos escravos e tudo mais, não. Eles viram que o jogo virou, né? E eles precisavam de outra saída, né, para continuar no poder. A religião, né, ou seja, no campo religioso, a crise intensificou-se, né, entre o imperador Dom Pedro II e a Igreja Católica, né, por meio do beneplácito régio, né, ou seja, o Papa Pio IX ordenou que maçons fossem expulsos da Igreja Católica, o que foi descumprido pelo imperador, né, galera? Até porque o próprio imperador Dom Pedro II, ele era maçom, né, ou seja, ele vinha da maçonaria, e a maçonaria, né, ou seja, era aquela instituição onde, por exemplo, eles vêm com os ideais da Revolução Francesa, né, de liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, a maçonaria e a Igreja Católica, galera, elas não se uniam muito bem, né? Ou seja, elas não tinham uma conversa, né, amigável, beleza? Então, isso aí foi deixando cada vez mais o quê? Dom Pedro intrigado com a Igreja, mas a Igreja foi mais esperta ainda que Dom Pedro, né? E fez com que, ou seja, apoiasse com que, tipo, caísse, o Dom Pedro pudesse cair do seu cavalo, né? Ou seja, sair e perder a monarquia para a entrada de Deodoro da Fonseca, né? E principalmente o militarismo, né? Ou seja, embora no campo econômico a Guerra do Paraguai tenha prejudicado a economia brasileira, galera, no político os militares se fortaleceram, né, por terem conquistado importantes vitórias, né, e essa Guerra do Paraguai fez com que os militares quisessem, na verdade, né, ou seja, tivessem o direito de questionar melhores salários, enfim, melhores condições de trabalho e tudo mais, pressionando ainda o governo de Dom Pedro II, né? Então, foi três fatores: militarismo, religião, escravidão e a economia, né, favoreceu, né, ou seja, essa derrubada, né, de Dom Pedro II. Beleza?
Hoje a gente fala, né, um pouco sobre a República da Espada, né, e o governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Primeiro que vem com esse nome de República da Espada, galera, justamente porque quem era o presidente do Brasil na época era um militar, né? Então, é em homenagem praticamente aos militares no poder, né? Então, República da Espada, certo? A derrubada de Dom Pedro II, né, do poder, do poder, né, não caracterizou, perdão, apenas uma transição de governo, né? Na verdade, foi uma mudança estrutural baseada na ideia de que o regime político deveria ser mais aberto nas decisões políticas e econômicas, mas na prática acabou sendo diferente, né? Isso acabou sendo esse regime, né? Foi a República proclamada no Brasil a partir de um golpe de Estado liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Embora mais aberta politicamente do que o Império, né, a República no Brasil foi organizada por pensadores e intelectuais ligados às classes mais ricas, tanto urbanas quanto rurais, e, portanto, interessados em manter suas vantagens e regalias. Aquilo que eu falei, gente, no instante, sobre os ruralistas, né, de última ordem, né, por exemplo, os republicanos de última hora, né? Ou seja, eles praticamente, né, ou seja, queriam a República, mas não porque queriam a liberdade dos escravos, né? Eles viram que o jogo praticamente já era outro. Os escravos eles precisavam ser libertos porque eles queriam já empregar mão de obra assalariada. Então, ou seja, estava surgindo ali já o capitalismo no Brasil praticamente. Então, esses povos que eram escravos, eles precisavam vender sua mão de obra, né? Ou seja, para serem explorados como trabalhadores e essa mão de obra, né? Ou seja, sustentar o sistema capitalista, beleza? Após a proclamação da República, né, o presidente escolhido para um governo provisório foi justamente o líder desse movimento, que foi o Deodoro da Fonseca, né, trazendo seu vice, né, que foi o Floriano Peixoto. Esse governo teve duração de 2 anos, né, ele foi de 89 a 91, né, e tinha como objetivo elaborar uma constituição, né, e convocar as primeiras eleições com direito a voto, né, no Brasil. Agora aí sim, né, galera, a gente tem uma votação mais aberta, né, a gente tem uma participação mais popular e tudo mais, né, não como, por exemplo, foi a República do Brasil, né, ou seja, veio como um movimento de golpe, beleza? Para isso, né, precisou mudar toda a estrutura imperial que havia no país, ó, porque não bastaria derrubar o imperador se as estruturas existentes também não fossem modificadas. Assim, as câmaras e províncias, né, passaram a ser compostas e administradas tanto por militares quanto por civis indicados pelo marechal. Esse período, galera, de República Velha, né, no Brasil foi dividido em duas fases. Ó, a República da Espada, né, como eu já falei no início, por que tem esse nome de República da Espada? Que ganhou esse nome, né, em função do governo provisório e dos governos militares, né, de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E a República Oligárquica, né, que, ou seja, em que elites agrárias, né, comandaram o Brasil, elegendo presidentes oriundos dela própria ou sob seu controle. Então, ou seja, a oligárquica, né, a oligarquia vem de quê? Vem de poucos, né, ou seja, um governo de poucos. Né? Ou seja, pode ser uma família que domine um determinado grupo, né? Tudo isso aí. A gente vive dentro de uma república, de um poder executivo oligárquico, que é aqui mesmo em Petrolina. Ou seja, a família Coelho ela não sai da prefeitura de Petrolina. Então, isso aí a gente tem um poder executivo oligárquico, né? Muito presente, ou seja, vai passando de geração em geração. Beleza, gente? Então, a oligarquia, né, na República era basicamente isso. Eram as elites agrárias que dominavam. Então, praticamente, só quem era eleito e quem era indicado para ser presidente naquela época eram as pessoas de elite. Beleza? Então, galera, vai se encerrando essa nossa videoaula de hoje aqui. Lembrando, né, peguem aí o exercício para vocês, 4 perguntinhas básicas a respeito do que foi dito aqui nessa aula, né, do que foi discutido aqui. Beleza, gente? Então, os procedimentos vocês já sabem, né? Envia pelo meu e-mail. Se não der pelo e-mail, vocês podem enviar pelo WhatsApp também. Beleza, gente? Galera, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.